Ora, viva Paulo! Olá, Jorge, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo à Juice Academy. Um prazer Ok. estar aqui. É um programa que nós estamos a criar para que a juventude do nosso país venha a conhecer o que é ser empreendedor, o que é ser um empresário e todas as etapas que se vivem para lá chegar. Portanto, o Paulo é uma pessoa conhecida na área de negócios em Portugal, mas para quem não conhece o Paulo, ok, como é que descreveria quem é o Paulo e o que o Paulo faz? Muito bem, então, tentando fazer aqui um resumo muito rápido para não ser maçador, pegando aqui se calhar nos aspectos mais marcantes daquilo que tem sido a minha vida, eu muitas vezes conto que fui atleta de competição quando era miúdo, até aos 18 anos, fui jogador de ténis, e costumo falar nisso apenas por uma razão, porque acho que ter sido atleta e ter, nomeadamente, um desporto individual e de uma pressão psicológica tão intensa como é o ténis, me ajudou a desenvolver uma série de traços de caráter que me ajudaram muito mais à frente depois na minha atividade empreendedora, nomeadamente a capacidade de resiliência e de me levantar de cada vez que as coisas corriam mal. Depois estudei como grande parte da rapaziada da minha geração, fiz a minha licenciatura, fui parar à banca de investimentos quase que por acaso, ou praticamente por acaso, e fui gestor de fortunas durante 10 anos, que foi também qualquer coisa que eu acho absolutamente fundamental para aquilo que eu faço hoje. Lidei com multimilionários, que eram os meus clientes, aprendi a sua maneira de pensar, mas acima de tudo entendi que eles tinham uma maneira de pensar diferente. Eles jogavam o jogo da criação de riqueza com estratégias totalmente diferentes porque tinham um entendimento do jogo diferente daquilo que nos ensinam desde pequeninos. Ao fim de 10 anos como gestor de fortunas, achei que estava na altura de lançar os meus próprios projetos, porque por alguma razão que eu não sei explicar, Jorge, eu desde que me lembro de mim próprio, desde muito pequenino mesmo, sempre achei que ia ser um empresário. E então lancei o meu próprio projeto e o que é que eu fiz? Tentei capitalizar exatamente a minha experiência passada, nomeadamente a minha experiência da atitude que é necessária para ultrapassar dificuldades que eu talvez tenha desenvolvido no desporto, com um entendimento diferente sobre o mundo dos negócios e o processo da criação de riqueza que eu aprendi com os meus clientes multimilionários e depois resolvi estabelecer-me por conta própria e começar a ajudar empresários no crescimento das suas próprias empresas. E é isso ainda hoje que nós fazemos. Se calhar muito mais uma mentoria de negócios em que ajudamos as empresas a acelerar os seus resultados. E o que é acelerar resultados? É vender mais, ser capaz de gerar uma maior percentagem de lucro sobre essas vendas, porque uma das coisas que eu percebi a trabalhar com empresários é que a esmagadora maioria não distingue as vendas do lucro e cresce do ponto de vista das vendas sem assegurar que está a materializar um lucro dessas vendas. Então nós levamos essa consciência para as empresas. Não fazem a contabilidade, basicamente. É ser capaz de transformar o lucro em fluxo de caixa. Que esta então é uma noção que a maior parte dos empresários não tem, porque lucro é uma figura teórica, é uma figura contabilística, mas eu não posso pagar as minhas contas com lucro. Eu tenho que transformar o lucro em dinheiro propriamente dito. E então a empresa tem que também ter a capacidade de transformar este lucro em fluxo de caixa e depois de gerar desse fluxo de caixa, saber reinvestir o fluxo de caixa no crescimento das vendas outra vez. Porque é outro dos erros típicos dos empresários, é que apanham algum fluxo de caixa, algum dinheiro na conta bancária e vão levar uma vida luxuosa com esse dinheiro, esquecendo-se que estão a canibalizar as vendas futuras da sua própria empresa por não reinvestirem o dinheiro. Hoje é um mentor para os empresários. Nós procuramos ser. Quando eu digo nós, é a minha empresa, porque eu não sou sozinho. Eu sou o nome que aparece na comunicação, mas somos uma equipe já. É o cérebro por trás da empresa. Talvez, mas temos lá outros muito bons cérebros. Ótimo, ótimo. Então, voltando aos seus dias do ténis, você diz que quem perdia na segunda-feira tinha que treinar. Na sua opinião, quem é que treinava mais? Era aqueles que perdiam ou aqueles que ganhavam? Essa é uma boa questão. Provavelmente, e da mesma maneira que depois nós vemos acontecer nas empresas ao longo do tempo, há alguns que vão treinando cada vez mais e outros que vão treinando cada vez menos. Há alguns que inevitavelmente se vão deixando abalar emocionalmente pelas derrotas e que entram num ciclo vicioso que os conduz mais dia menos dia a abandonar. É um mundo solitário, não é? É um jogo muito duro psicologicamente. Está sozinho, não tem uma equipa E que está pode... totalmente sozinho. E a mente Prega-nos partidas terríveis, porque eu costumo dizer que só quem jogou sabe o que é isto. Nós temos que nos derrotar a nós antes de conseguir derrotar o adversário. Nós temos que ultrapassar
todas as nossas limitações pessoais e todos os nossos desafios pessoais antes de sermos capazes de derrotar o adversário. Eu costumo dizer, e brinco muito com isso nas minhas palestras, que nós temos de um lado um diabinho, do outro lado um anjinho. E o diabinho, que nos acompanha a vida toda, é uma caixinha falante, é uma vozinha que nós temos no ouvido o tempo todo. Há sempre ali uma vozinha a dizer: desiste, não vale a pena, é demasiado difícil, tu não precisas de ganhar. Vai-nos dando uma série de alibis para nós baixarmos os braços. Então talvez ao longo do tempo haja alguns que ouçam mais o anjinho, que é o esforça-te ainda mais, e outros que baixam os braços porque têm um alibi bom para desistir. Então é difícil ser linear em relação a isso, de quais é que treinam mais. Agora, há um aspecto aí sobre o qual eu falo bastantes vezes, Jorge, enquanto nós não chegamos a número 1, nós temos um objetivo para atingir. O fulano que ganha tem uma vida ainda mais difícil, porque só luta para não perder a partir daí. O fulano que chega a número 1, a partir daí não pode progredir, ele só luta para não perder aquilo que tem. Mas é uma melhor posição para estar. Obviamente que sim. O que eu acho é que, em nível empresário, para chegar ao número 1, há muito treino, há muitos hábitos, há muita disciplina por trás. Muito esforço, muito sofrimento, muitas vezes. Não é? Nas empresas, as pessoas, não sei, a minha experiência, tentam uma coisa, tentam duas, não deu certo, está fora. Mas supongo eu que no ténis, se o meu serviço não é bom, não é eu abandonar que vou melhorá-lo. Claro, é obviamente que sim. Obviamente que sim. O Jorge toca aí num ponto que eu acho que é absolutamente crucial. Hoje em dia todos os estudos apontam exatamente para a mesma conclusão. Haverá uma a duas áreas na nossa vida para a qual nós temos um potencial natural muito grande. A maior parte de nós passa pela vida inteira sem descobrir quais são as áreas em que pode de facto ser muito bom. Agora, a genialidade é um mito. Aquilo que existe é um número absurdo de horas dedicado a uma das áreas onde nós temos propensão natural. A genialidade não é mais do que isso. Quando se analisa a vida de todas estas pessoas que nós consideramos um gênio, ou que consideramos génios, percebe-se que elas colocaram um número totalmente anormal de horas de prática, de treino, numa área onde tinham uma propensão natural na vida. Elas fizeram mais horas de treino do que qualquer outra. Então, hoje em dia, sabe-se que a regra são 10.000 horas para ser fora de série em qualquer coisa, são 10.000 horas de prática, e para ser um gênio são 20.000 horas. Então, esta coisa de que nós nascemos abençoados é um dos maiores mitos que algum dia alguém criou, porque nós só temos de descobrir naquilo que somos bons e dedicar um número absurdo de horas a fazer isso. Então, no mentoring que o Paulo faz, como é que o Paulo passa essa mensagem para a sua audiência de que temos que insistir mesmo quando a gente não está a ver resultados, mas que vão vir, como diz, naquelas 10.000 horas, porque depois aí as 10.000 horas já é fácil, não é? Como é que a gente chega às primeiras 500 horas, as primeiras 1.000 horas? Como é que incentivamos a ter essa força de vontade para continuar? É preciso, de facto, alguma resiliência e compromisso. E eu costumo dizer que isso depende muito da nossa atitude, da nossa forma de estar, porque eu acho que é que calar o diabinho, não é? O tal diabinho que eu falava há pouco, ele não vai parar de falar nunca. Eu tenho é que aprender a deixar de ouvir, que é exatamente a ideia de sermos tentados diariamente com um desvio das nossas disciplinas. Dar um exemplo muito simples, Jorge. Eu ouço desde que acordo todos os dias. A primeira coisa que o diabinho me diz todos os dias quando eu acordo é que tu não precisas te levantar já. Ele diz-me todos os dias que está tão bom na cama e que está quentinho e que é fofinho e que eu trabalhei muito no dia anterior. Temos o mesmo diabo. O diabo são estas tentações diárias que nos afastam das disciplinas que nós sabemos que nos vão levar aos resultados. Porque uma grande referência da minha vida, e ainda há pouco falámos nela, que é um senhor chamado Jim Rohn, ele dizia que a fórmula do sucesso era uma coisa muito simples. Eram exatamente práticas simples, repetidas diariamente de forma disciplinada. Exato. Todos sabemos que devíamos gastar menos do que ganhamos. Todos sabemos isso. E todos vivemos muito acima das nossas possibilidades, até que, obviamente, um dia a maré baixa e, como dizia Warren Buffett, vê-se quem estava a nadar nu. É inevitável. Porque é que nós temos a classe média ainda hoje falida no nosso país?
porque durante 20 anos, pelo menos, foi-nos, de alguma maneira, passado que nós podíamos comprar coisas que nós não temos dinheiro para pagar. E depois exato. logo se vê. Quem é que fez isso? O tal diabinho. Então o diabinho são estas tentações todas que nós temos e que nos aparecem no dia-a-dia e a que nós temos que ser capazes de dizer que não. Eu tenho que saber quando é ele que fala e dizer não, isso não me convém, e ouvir o anjinho que está do outro lado. Exato. Bem, a informação que o Paulo está a dar, se for bem analisada e escutada e aplicada, há aqui umas tidbits espetaculares. Avançando, o Paulo tomou uma decisão de deixar a banca, não é? Tinha que idade naquele momento? Tinha 32 anos, se eu não estou em erro. 32 anos. 32 Era anos. casado? Casado e com 2 filhos, um acabado de nascer com uma semana de vida. Ótimo, ótimo. Mas como é que chega, se a gente fala trabalhar na banca 10 anos, um emprego sólido, um emprego estável, Um ordenado milionário. um emprego de segurança. Como é que o Paulo toma essa decisão? Porque quando tomou a decisão de dizer vou deixar a banca, havia um salário à sua espera no mês seguinte? Um salário à minha espera e muito significativo. É? E uma casa no melhor bairro do Luxemburgo e um carro oferecido pelo banco e um cartão de crédito cujo limite eu nunca consegui perceber qual era. Então, se me permite, exatamente, se me permite fazer a pergunta, como é que se toma uma decisão dessas? E mais importante, o que é que pensam a nossa família, os nossos pais ou a nossa esposa ou etc. Porque eu vejo muitas pessoas a querer tomar essa decisão, mas têm medo de a tomar muito mais por causa da influência familiar. Essa foi uma decisão dura, Jorge, como podes imaginar. 32 anos, a minha mulher na altura, a mãe dos meus filhos, não trabalhava, portanto nós vivíamos do meu salário e tínhamos 2 filhos pequeninos, um acabado de nascer e a Mariana com 3 anos e meio. E eu não estava feliz. E eu sabia que foi exatamente na altura do nascimento do Gonçalo, do meu segundo filho, que eu fiz esta reflexão. Eu tinha claro que não estava preparado para ser menos do que um exemplo brilhante para os meus filhos. E ser um exemplo brilhante para os meus filhos seria lutar pelos meus próprios sonhos. E eu sabia que nunca ia conseguir fazer isso trabalhando por conta de outrem, trabalhando muitas vezes em projetos nos quais eu talvez não me revisse sequer integralmente. Então eu tinha este chamamento dentro de mim e eu sabia que se não fizesse naquela altura, quando chegasse aos 40 e poucos, a minha carreira tinha sido muito vertical, tinha corrido sempre muito bem. Eu imaginava-me facilmente com um cargo de administrador, qualquer coisa desse género, mais uma vez um salário milionário. E estaria numa zona de conforto, passado 10 anos, muito provavelmente, que me tiraria qualquer ânimo de mudar. Então eu não podia chegar a uma zona de conforto tão grande. São os 10 anos que teve na banca, quando é que aquilo começou mesmo a mexer consigo? Teve sempre lá os 10 um anos. incómodo. Teve sempre um incómodo. Ótimo. Que eu sentir-me-ia bem um dia nos meus próprios projetos. Ótimo. Agora, dá medo, não é? Dá medo porque, como dizia um colega meu espanhol na altura, quando sais à rua faz frio. E eu sabia que tinha que me disponibilizar a despedir-me num dia e no mês seguinte o salário não ia lá estar. E mais ainda, eu não sabia que projeto ia lançar, Jorge. O mais difícil foi isso. Eu tomei a decisão de abandonar o mundo corporativo e abandonar um emprego muito bom por conta do trem, sem ter um projeto. E lembro-me de chegar de chegar a Portugal, de comunicar aos meus pais que tinha saído do banco e que ia lançar um projeto próprio. Os meus pais ficaram em pânico, professores, trabalharam para o Estado a vida toda, ensinaram-me a seguir o caminho seguro a vida toda. Os meus pais ficam em pânico e quando me perguntam, mas o que é que vais fazer? E eu respondi, não sei, o pânico aumentou e eles pensaram que eu tinha ficado louco. E se calhar tinha. A verdade é que eu tirei um ano sabático em consciência, foi uma escolha que fizemos em família. Nós tínhamos feito contas e conseguíamos organizar-nos. Eu precisava de um ano de reflexão. Nesse ano aproveitei para fazer um MBA na Universidade Católica, o que era mais um passo de maturidade técnica que eu sentia que necessitava naquela altura. Depois de 10 anos de experiência profissional, a um nível bastante elevado, eu sentia que tinha que discutir uma série de ideias e de conceitos e pô-los em causa e amadurecê-los, e o MBA pareceu-me uma ótima decisão para isso, e em boa hora o fiz. E só passado 1 ano e meio é que eu encontrei depois, de facto, o meu caminho. Mas foi duro, e passámos ali alguns maus bocados, porque entretanto fomos consumindo uma parte daquilo que eu tinha conseguido reservar durante aquele tempo, e foi ali. E o resto que sobrou foi pôr tudo no negócio que
que eu, entretanto, decidi montar. Pus tudo o que tinha e o que não tinha e hipotequei a minha casa. E na altura lembro-me, quando o negócio de business coaching foi trazido para Portugal, aquilo mexeu aí um bocadinho com o mercado, vieram alguns órgãos de comunicação social, uns jornais e umas revistas que me entrevistaram, e todos me perguntavam, pá, mas você acha que em Portugal as pessoas vão receber isso? E depois diziam que eu era meio louco. E eu dizia, isto vai ser um sucesso, eu garanto-vos. Mas como é que tem tanta certeza? É que eu pus tudo o que tinha neste negócio e aquilo que não tinha. E se isto não for um sucesso, eu não tenho dinheiro para dar de comer aos meus filhos, então eu garanto que me levanto todos os dias de manhã para fazer o que tiver que acontecer para isto ser um sucesso. Bom. E eu tive sempre a certeza absoluta que ia ser um sucesso. E foi, passado 18 meses de termos aberto a empresa, nós comprámos uma marca internacional para Portugal, e passado 18 meses de termos aberto a empresa, ganhámos o título de melhor território do mundo. Jorge, em termos absolutos, não em termos relativos, nós batemos todos os recordes que aquela empresa tinha feito de vendas nos primeiros 18 meses de atividade, comparados com países como Espanha, França, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, todos os grandes países do mundo, nós batemos em mais de 40% de todos os recordes daquela empresa. Se calhar uma das razões foi porque eu tinha queimado as pontes todas atrás, eu não tinha como voltar. E eu dei tudo aquilo que tinha, lembrei-me dos meus tempos de atleta de alta competição e de pensar que este era o jogo que eu não podia perder. E então assegurei-me que não o ia perder. Uau. Então, eu acho que há muitas pessoas que estão a ouvir esta situação e se calhar estão na mesma situação que o Paulo, tem este bichinho aqui dentro, gostaria de fazer algo diferente, mas não me arrisco porque quero aquela rede de segurança como se existe no circo. Porque às vezes, eu costumo dizer que quando estamos entre a espada e a parede é que a gente vê quem somos verdadeiramente, não é? É exatamente isso. Nós temos um grande monstro na nossa vida, em permanência, que é o medo. E este medo foi um medo aprendido. O ser humano nasce com dois medos, que são medos físicos, são aquilo que nós chamamos de medos situacionais. É qualquer coisa que possa pôr em perigo a nossa integridade física. Os bebés nascem com medo de deslocações muito rápidas e de barulhos muito altos. São os dois medos com que nós nascemos. Todos os outros medos são medos que nós aprendemos, dadas as nossas experiências e aquilo que nos foram pondo dentro da cabeça. Então nós vivemos a criar cenários negativos em relação àquilo que pode acontecer. E é isso que nos demove de tomar as decisões mais importantes da nossa vida, é isso que nos demove de ir atrás dos nossos sonhos, ou até de ter sonhos. Porque aquilo que eu tenho percebido nos últimos anos, e desde que comecei a trabalhar diretamente com performance humana, é que a maior parte de nós não tem sequer sonhos, porque tem medo de os ter. Então nós criamos medos que nos impedem de ter sonhos ou de lutar por eles nos casos em que os temos. Um dos exercícios que eu peço muitas vezes às pessoas em regime de workshop é que façam uma lista de 100 sonhos que elas gostavam de ter na vida. Bucket list. Exatamente, mas sem nenhum tipo de censura. Se tudo fosse possível, quais eram as 100 coisas que eu ia viver? Se não houvesse limitações, o que é que você queria viver? E Jorge, as pessoas para chegarem a 20 coisas levam horas. Para chegarem a 100 às vezes levam meses. E a maior parte delas não faz a lista. Exato. Porque nós até para pedir criamos barreiras a nós próprios. Porque metemos na cabeça que as coisas não vão acontecer, que não estão guardadas para nós. Então é este medo que eu acredito que nos demove de quase todas as coisas na vida. A decisão pode ter parecido meio louca, a decisão de deixar uma situação do mais seguro que nós pudéssemos imaginar, mas eu hoje tenho a certeza que foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Hoje estou a viver coisas que eu nem imaginaria viver se não a tenho tomado. E nunca me arrependi nem por uma fração de segundo da decisão que tomei. Ótimo. Agora, será a decisão certa para toda a gente? Eu não posso dizer o que é certo para os outros. Claro. Para mim foi mesmo a decisão da minha vida. E em boa hora tive coragem de a tomar. Que bom. E agradeço por ter tomado. Assim estamos aqui todos a aprender com o Paulo. Claro, não é? Então, eu sei que o Paulo é mais conhecido na área de vendas, ok? Na sua formação de vendas e de mentor nessa área. Portanto, gostaria que me desse algum paralelo, porque uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas olham para vendas como se fosse um bicho feio.
O vendedor é aquele que engana, é aquele que insiste e persiste e é chato e não me deixa em paz. E ao longo da vida, essa reputação das pessoas que conhecem o verdadeiro vendedor não tem nada a ver, não é? Então, quando tomou essa decisão de deixar para trás a vida corporativa e lançou, teve que, de alguma forma, vender, não é? O que é que se fala com as pessoas? Porque qual é a diferença entre vendedor e empreendedor? Existe alguma diferença? Existe claramente. Eu vou começar, se calhar, pela primeira parte da pergunta, Jorge, porque é importante. Em primeiro lugar, nós não fazemos outra coisa a não ser vender desde que nascemos. A primeira venda de todos nós é pedirmos à nossa mãe que nos alimente. É quando alguém tem que influenciar outra pessoa a agir de acordo com aquilo que neste momento nós estamos a... Mas isso não é difícil de influenciar a mãe? Não é, mas é um processo. Nós começamos por chorar um bocadinho para a nossa mãe nos dar mama, para nos trocarem a fralda. Um bocadinho mais à frente temos que influenciar os nossos pais a dar-nos o brinquedo que nós queremos ter. Mais à frente podemos precisar de influenciar um professor. Um dia queremos uma namorada, no caso dos homens, um namorado no caso das senhoras. Temos que influenciar alguém para nos dar emprego. E tudo isso são vendas. Então, esta é a primeira coisa que eu normalmente gosto de desmistificar, é que há pessoas que me dizem, Paulo, mas eu nunca vendi, eu não sei vender. E eu costumo dizer, o meu amigo vende desde que nasceu. Porque sempre que nós influenciamos alguém a comportar-se de uma determinada forma, e este é o verdadeiro critério do sucesso, na minha opinião, é a nossa capacidade de influenciar os outros a ter determinado tipo de comportamentos. O que é que distingue estas pessoas das outras que têm imenso sucesso? É que as que têm imenso sucesso têm capacidade de influenciar os outros. Nos casos através das vendas, noutros casos através da liderança, mas são processos exatamente iguais. É o processo de influência que é subjacente a isto. Continuando a desmistificar as vendas, eu acho que é crítico nós entendemos que da forma como o mundo está organizado, não há nada para ninguém fazer neste mundo sem que uma venda seja feita. O mundo capitalista, tal como nós o organizamos, e eu gosto dele assim, há pessoas que talvez não se revejam nele, eu gosto dele assim, está organizado em torno das vendas. Não há nada para ninguém fazer numa empresa até que haja uma venda. Porque se a empresa não vende, não há razão de existir da empresa. Exato. Portanto, se houver uma profissão que é a profissão mais importante do mundo, para mim, claramente são as vendas. Aliás, as vendas são a profissão mais antiga do mundo. Há pessoas que não sabem isso, há pessoas que pensam que é outra coisa, mas se pensarmos um bocadinho, isso não passa de um ramo das vendas. Exato. Eu costumo brincar com isso. Há um serviço oferecido. Tem que ser pago. Da forma como as coisas estão organizadas, de facto, as vendas é o mais importante de tudo. É o princípio para que qualquer coisa acontece. Alguém influencia outra pessoa a comportar-se de uma determinada forma. Eu sempre vendi profissionalmente, porque mesmo como gestor de fortunas, eu antes tinha que fazer uma venda, tinha que vender àquele cliente que eu era capaz de ir gerir o património dele, para ele me entregar 1 ou 2 ou 10 ou 50 milhões para eu poder gerir. Portanto, a primeira começava sempre por uma venda. Até recordo-me que houve uma altura, ainda estava em Portugal, que me fizeram um convite formal para eu passar a integrar a equipa de gestão de ativos financeiros. Então, estar de facto no mercado o dia todo com um computador, e eu adorava fazer aquilo. Eu adorava analisar as empresas e decidir as que comprávamos e as que vendíamos, e tive quase a aceitar. Exato. E não aceitei por uma razão, Jorge, por incrível que pareça, mas eu vou passar o dia inteiro de frente para um computador. E o gozo que eu tenho de andar na rua e conhecer pessoas. E as pessoas incríveis que eu conheço quando ando a fazer vendas. E eu não queria perder isso porque eu conhecia, de facto, pessoas magníficas, que eram os tais clientes multimilionários dos quais depois eu geria o património. O que eu aprendi com estas pessoas tinha sido perdido se eu me tivesse ido pôr atrás de um computador. Porque é com os outros que nós mais aprendemos. Então, para mim, era absolutamente fundamental continuar a fazer vendas. Quando me estabeleci por conta própria, eu só continuei a fazer aquilo que eu já fazia antes, que era vender. Qualquer empresário tem que vender. Aliás, uma das primeiras referências que eu tive foi um senhor chamado Robert Kiyosaki, que é bastante famoso, em que ele dizia muito mais do que nós conhecermos o aspecto técnico subjacente ao negócio que nós lançamos, nós temos que saber vender esse aspecto técnico. É uma competência muito mais importante para um empreendedor saber vender aquilo que faz do que propriamente ser muito bom naquilo que faz. E outra pessoa que me influenciou bastante a esse nível, com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar, foi um senhor chamado Brad Sugars, que é o fundador e presidente da Action Coach. E o Brad, então, era bastante radical em relação a isso. Ele dizia, Paulo, a pior coisa que pode acontecer é tu montares uma empresa num negócio cuja atividade técnica tu domines. Porque senão tu vais-te pôr a fazer o trabalho técnico e vais-te esquecer de vender esse trabalho técnico.
Então, esse é o mito é o grande mito do empreendedor, é que o empreendedor é normalmente um técnico que se vai pôr a fazer o trabalho técnico subjacente à sua atividade, em vez de estar a vender esse trabalho técnico. Então, empreender é vender. Empreender é eu saber, numa primeira fase, vender aquilo que a minha empresa faz. Então, a componente de vendas é a componente mais importante até do desenvolvimento deste mundo capitalista em que nós vivemos. Porque para fazer o trabalho técnico há sempre alguém. É fácil ter um cozinheiro bom, é fácil ter um bom eletricista e fácil ter um bom cabeleireiro. O que não é tão fácil é ter alguém que saiba vender isso. Sem dúvida. Na nossa área, a primeira fase que ensinamos é a área comercial, a área de vendas. E a nossa venda é uma venda difícil. A gente vai diretamente às pessoas, não estamos à espera que eles venham ter connosco. E eu costumo dizer, se aprenderes esta área e aprenderes-a corretamente, depois podes contratar um bom contabilista. Mas se estás preocupado com a contabilidade neste momento, não há contabilidade para fazer. E podes rodear-te das melhores pessoas, não é? E eu acho engraçado que muitas das entrevistas que nós fazemos, pessoas dizem sempre, se é vendas não quero. E eu digo sempre a eles, então o que é que você gostaria? Um trabalho administrativo, ou trabalho no armazém, ou trabalho técnico. E digo, ótimo, mas se você está a trabalhar de administrativo, é numa empresa. E nessa empresa tem que haver alguma coisa a ser vendida. Alguém tem que vender para criar um salário para ele poder garantir assim o salário, não é? Exatamente. E as pessoas não se apercebem que, espera lá, eu mesmo sendo secretária, ou ser administrativo, ou trabalhar no armazém, se eu fizer um bom trabalho e tratar bem os clientes, se calhar a empresa vai vender mais e amanhã posso ter um aumento. Mas as pessoas não olham para essa situação. E não é só isso, Jorge, se me permitires elaborar um pouco sobre isso mais, porque as pessoas às vezes não têm noção disso também. Se eu vou fazer um trabalho puramente administrativo, eu vou desenvolver competências que vão ser pouco diferenciadas. Ou seja, somar faturas qualquer pessoa faz. Com um bocadinho de cuidado e um bocadinho de critério qualquer pessoa faz. Arrumar papéis, atender telefones. Então, se as minhas competências profissionais forem indiferenciadas ou pouco diferenciadas, que salário é que eu posso esperar? Então eu vou ganhar pouco mais do que o salário mínimo. Depois vou queixar-me que o meu patrão não me paga melhor. Mas porquê é que ele há de pagar melhor se as minhas competências são absolutamente indiferenciadas e se eu sair dali é fácil arranjar outra pessoa para me substituir porque eu só faço coisas que qualquer pessoa é capaz de fazer. Agora, se eu for um bom vendedor, aí sim eu posso ganhar o dinheiro que eu quiser. Porquê? Porque um bom vendedor tem lugar em qualquer empresa e nas comissões que ele gera pelas vendas que faz, ele pode fazer quanto dinheiro ele quiser ganhar. Então, essa é uma das competências mais diferenciadas que existe. A minha capacidade de contribuir para o crescimento da empresa onde eu, de alguma forma, estou integrado. Exatamente. E que paga os salários depois de todas as outras pessoas. E o vendedor está a criar valor em vez de ser um custo, não é? Exatamente. A minha avózinha que Deus tem semeava batatas e então ela fazia aquele trabalho, mas ele levava aquelas batatas ao mercado e com esse troco de trabalho dela, que vendia as batatas, podia comprar uns coelhos ou sei lá, umas galinhas e depois só podia ter os ovos e etc. E as pessoas esquecem-se, não é? Com esta industrialização, eu quero trabalhar numa grande empresa. Quero trabalhar numa grande empresa. Sabe? Trabalhar numa grande empresa, mas que valor é que está a trazer para essa situação, não é? E é frustrante quando queremos dar uma oportunidade a uma pessoa e olha, eu não quero vender. Mas não queres vender, mas alguém tem que vender para te poder pagar o teu salário. Isto não é porque é que as pessoas não querem vender, não é? E mais uma vez é o diabinho que está aqui sentado, é medo. E é um medo muito simples, que é o medo de ouvir que não. Boa. Qualquer vendedor que esteja a fazer o seu trabalho está a ouvir que não várias vezes por dia. E há uma razão estatística, há um rácio estatístico para a relação de cada vendedor entre o número de nãos e cada sim que houve. Exato. Para sermos rigorosos, Jorge, o trabalho de qualquer vendedor é ir recolher nãos durante o dia até encontrar um sim. A maior parte das pessoas que não quer fazer vendas está a fugir de ouvir que não, porque a sua autoestima ou falta dela não aguenta uma perspectiva de rejeição. Quando alguém lhe diz que não, é desagradável porque belisca a sua autoestima e ela não aguenta aquilo. Ouvir que não várias vezes. Ligar para alguém e a pessoa do outro lado dizer desculpa, eu não o vou receber. E as pessoas não aguentam isso. Quando o não fisicamente não nos magoa nada, mas emocionalmente nós sentimos-nos beliscados. Então nós vivemos com este medo da rejeição e mais uma vez é este medo que nos impede de corrermos atrás daquilo que melhor vida nos podia trazer. Eu acho também a falta de ambição. Nós costumamos dizer
os negativos ou os obstáculos é aquela coisa que a gente vê quando tiramos o olho do nosso sonho, da A nossa falta de meta. ambição é um alibi. É só para explicar porque é que eu não vou tomar a decisão. Então é mais fácil eu dizer que posso guiar um carro velho com 15 anos e por isso não preciso ganhar mais do que 500 euros por mês. É mais fácil eu dizer que o dinheiro não traz a felicidade. É mais fácil eu dizer que, sei lá, que para ser rico tem que se enganar alguém. É mais fácil eu contar uma história que não é verdadeira, mas que me dá um alibi. No fundo não sou eu que estou a contar a história, é o tal diabinho, que me dá um alibi para eu ficar na minha zona de conforto e não ter que fazer nada de diferente. Porque a somar faturas dificilmente alguém me diz que não. Exatamente. E não há nada de errado com somar faturas, porque também tem que haver quem faça esse trabalho. Mas é isso que nos impede de correr atrás de uma vida melhor. Nós contamos uma história a nós próprios para dizer que isso não está reservado para nós, ou que isso não nos vai fazer mais felizes, ou que qualquer outra coisa, para não termos que passar por esse processo. Exato. Tem que ser um momento muito forte. Tem que se muito aguentar, forte. tem que se aguentar. E então eu tive a oportunidade de... O meu pai emigrou para o Canadá quando eu tinha 10 anos e cresci lá e adoro este país. Regressei para Portugal para que se calhar outras pessoas não tenham que emigrar para fora e que possam ter uma oportunidade aqui no seu próprio país, de ter a sua própria empresa e poder crescer. Mas o sonho americano, entre aspas, canadiano, é ter uma casa, construir, casar, ter 2 filhos, uma grande piscina, um cão, um bom carro e etc. E isso é louvado e é incentivado. Isso. A gente aqui em Portugal sente que se a pessoa tem uma boa casa ou está bem na vida, alguma coisa está a fazer errado, está a enganar. E eu vejo de muitas entrevistas que a gente já tem feito a várias pessoas, se a primeira empresa não deu certo, não, isso ser empresário tem que pagar IVAs, o governo muda as leis, as coisas não acontecem, tive que fechar o restaurante. Eu sempre digo, mas há outros restaurantes que não fecharam, porquê é que os outros não fecharam? O que é que acha que em Portugal temos essa mentalidade, ou estou enganado eu em ter essa mentalidade aqui em Portugal? Porque uma das razões que queremos fazer estes vídeos e estas entrevistas é para tentar, por alguma pequena percentagem, dizer, olha, o português não fica atrás de ninguém outro. Não fica de todo. Temos melhores futebolistas, temos melhores cientistas, nós já demos cartas pelo mundo fora. Aliás, eu conheço muitos imigrantes lá fora e muitos canadianos não querem trabalhar, por exemplo, na área da construção, que não seja com portugueses, não é? E eles dão muito valor ao português, que é trabalhador, é esforçado, tem força de vontade, faz as coisas com amor, com carinho, com profissionalismo. E eu digo, bem, em Portugal tem um país cheio destas pessoas, vai ser mais fácil, não é? Sente essa mesma situação, o Paulo, que também viveu fora, também, e não viaja bastante, sente essa situação aqui em Portugal? Sim, nós temos questões culturais básicas. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que eu acredito que cada ser humano é uma fonte de um potencial absolutamente brutal e que nem nós temos noção da capacidade que cada um de nós tem, independentemente do sítio onde nasce. Exatamente. Então, nós somos todos iguais, não é? 2 braços, 2 pernas e uma ótima cabeça. O hardware é fantástico, o software é que nem sempre é o melhor. E o que é o software? É aquilo que nós aprendemos desde pequeninos. E nós aprendemos de uma forma muito simples. O processo é observação, imitação, repetição. Ou seja, nós somos bombardeados com uma série de estímulos informativos enquanto vamos crescendo e por observação, imitação, repetição, nós vamos ficando dessa forma. A cultura mais anglo-saxónica, mais de origem mais presbiteriana, é uma cultura que sempre estimulou a iniciativa privada e o empreendedorismo. Se nós virmos os empreendimentos há uns séculos atrás dos ingleses eram quase sempre assentes em iniciativa privada. Os próprios empreendimentos holandeses, na época dos descobrimentos e depois das colónias, eram sempre assentes em iniciativa privada. Mas de uma forma também estavam a seguir os passos portugueses que chegaram lá primeiro. Sim, nós descobríamos, mas depois eles iam lá e estabeleciam empresas privadas e comércio. Os países da Europa continental, nomeadamente Portugal e Espanha, tinham a tendência de fazer a coisa por iniciativa pública. Era o rei que explorava. Então nós criámos um pouco a cultura de trabalhar por conta de outrem, trabalhar para o rei, trabalhar para o Estado. Ainda hoje, muita gente é ensinada a encontrar um emprego seguro, seja uma grande empresa ou trabalhar para o Estado, que é associado à coisa mais segura de todas. Então nós tivemos
culturalmente alguma coisa que nos foi afastando um pouco da iniciativa privada. E depois temos uma questão também de cultura judaico-cristã que nos faz olhar para a criação de riqueza como uma coisa má. Enquanto nós chegamos aos Estados Unidos, e principalmente ali à América do Norte, é um país de imigrantes, é um país com 200, são países, o Canadá e os Estados Unidos são países com 200 anos, pouco mais do que isso, e são países de imigrantes que foram feitos por pessoas que estavam dispostas a sair da sua zona de conforto para procurar melhores condições de vida. Então são países de empreendedores por natureza. Não só eles trazem já a cultura anglo-saxónica do empreendedorismo e de iniciativa por conta própria, como dentro dessas pessoas foram selecionadas, quase naturalmente, os que estavam dispostos a sair da zona de conforto e de abandonar o seu próprio país em condições de à procura de melhores condições de vida. Então são países de empreendedores. Nós chegamos aos Estados Unidos e somos bombardeados com a ideia do American Way of Life e do sonho americano e que aqui há uma possibilidade para todos serem milionários. Há uma coisa incrível, nós vamos aos Estados Unidos e admira-se quem tem dinheiro. Passa um fulano num Lamborghini e as pessoas fazem, wow man, great car. Aqui não é este dedo que mostram se um fulano passar de Lamborghini, porque passam um Lamborghini e dizem este fulano anda a roubar alguém. Exato. Porque nós temos uma cultura, provavelmente pela nossa religião, uma cultura um bocadinho diferente, em que, de alguma maneira, talvez a Igreja tenha tentado tirar algumas partes da Bíblia isoladas de um contexto geral para começar a mostrar às pessoas que a riqueza não era uma coisa boa. É muito mais fácil eu controlar um grupo de gente pobre do que um grupo de gente rica, empreendedora, que pensa pela sua própria cabeça. Da mesma maneira que é muito mais fácil eu controlar um grupo de gente com pouca cultura do que um grupo de gente culta. E nós, de facto, temos qualquer coisa cá dentro de nós, que é o espírito descobridor e de ir além mar, e que eu acho que talvez nos últimos 20, 30 anos tenha começado a querer pôr-se um pouco cá de fora também, talvez até por influência da inspiração que hoje a internet nos abre, um pouco daquilo que é o plano de consciência a nível mundial e deixamos de estar fechados apenas aqui na nossa caixinha. E agora começamos a ver alguns cientistas portugueses, como o Jorge disse há pouco e muito bem, a destacarem-se como os melhores do mundo, e oradores portugueses e futebolistas ou atletas portugueses que, ainda que nós venhamos de um país que tem a estatística contra si pela sua dimensão, nós temos, de facto, capacidade para estar ao nível dos melhores do mundo em qualquer área, desde que acreditemos em nós. Aqui o grande desafio é desenvolver a nossa autoestima como povo, que eu acho que é o trabalho que nós devíamos fazer aqui de uma forma séria nos próximos 20, 30 anos. Desenvolver a nossa autoestima coletiva. E é muito curioso, e no desporto nós vemos isso muito bem. Eu sou um apaixonado pelo desporto, acho que já se percebeu nesta conversa. E mesmo se pegarmos no futebol, que é o desporto que nós aqui ligamos mais, nós vemos que há questões de atitude totalmente diferentes. Quando Espanha joga para ganhar. Quando a Alemanha joga para arrasar o adversário. Joga para dar 7-0 ao Brasil, se eles conseguirem. Não param, não tiram o pé do acelerador. Portugal joga sempre para não perder. Mas nós estamos a habituar-nos a começar a mudar Jorge, essa mentalidade. nós fomos campeões da Europa e as pessoas não vão gostar de me ouvir dizer isto. Eu sou um apaixonado por futebol e adorei que Portugal fosse campeão da Europa. Nunca acreditei que pudesse ver. Acho que já tivemos equipas até mais fortes do que o ano passado foi campeão da Europa. Mas nós fomos campeões da Europa a jogar para não perder. Ninguém nos conseguiu ganhar, mas nós ganhámos um jogo no campeonato inteiro. Eu não estou com isto a diminuir o mérito, porque com os jogadores que tínhamos, e que são bons, mas não... Em termos de jogadores individualmente, nós não tínhamos a melhor coleção do campeonato. Nós tivemos que ir lá por outro caminho. Não o caminho de jogar para ganhar, mas o caminho de jogar para não perder. E conseguimos não perder e atingimos o êxito dessa forma. Mas não fomos aquela equipa altamente personalizada, com grande nível de alta confiança, que chega e diz ninguém é melhor do que nós. Nós vamos jogar para dar 3-0, como faria a Espanha, como faria a França, como faria a Alemanha. Eu estou de acordo com o Paulo num sentido, mas entendo a tática e a filosofia. Porque na área empresarial e na área de vendas, agora levando o desporto para essa área, Portugal necessitava dessa emoção de ganharmos. Claro que sim, era a única possível, talvez. E acho que hoje em dia os jovens dizem, não, já fomos campeões da Europa. Isso. E se conseguimos uma vez, conseguimos duas. Eu costumo dizer, quando a pessoa consegue ter algum sucesso e lograr o seu objetivo da primeira vez, olha, se fizeste uma, consegues duas. É isso mesmo. Agora vamos para lá. Eu não disse isto como uma coisa má. Eu sei. Eu disse isto como um reflexo
da forma como nós atuamos. Mas eu acho Ainda não temos, Exato. mas eu acho ainda não temos, Exato. é aqui que eu quero chegar, Jorge, nós ainda não temos essa autoestima coletiva de jogar olho no olho com quem quer que seja. Aquilo que eu gostava de ver era um povo inteiro a ter essa autoestima de olhar no olho, seja de quem for, e dizer nós não somos inferiores a ninguém. Porque nós não somos, só que ainda não nos auto-percebemos dessa forma. Não é? Eu estou de acordo contigo. E se calhar as pessoas ouvindo esta entrevista vão começar a pensar diferente e vão começar a analisar aquilo e é engraçado porque nós, o ano passado, tivemos várias conquistas a níveis europeus, em várias áreas, não é? E eu acho que precisamos exemplos e o Paulo é um desses exemplos e seguramente teremos outros exemplos aqui nestas entrevistas e as pessoas precisam de ver que há mentores e que com pequenas vitórias vamos lá chegar. Por isso é que estamos a fazer estas iniciativas e espero que a juventude comece a ter outra mentalidade, outro pensamento e vamos para lá. Em termos de vendas ou empresarialmente, acho que já falou um pouco disso, mas é diferente em Portugal que no estrangeiro? Eu acho que não. Eu sinceramente, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar... Ou o vendedor no estrangeiro é mais valorizado que nós damos esse valor aqui em Portugal? Eu acho que hoje já não. Mas hoje em dia, em Portugal, também já não há o estigma, acredito eu, que havia há 20, 30 anos. Até porque hoje já há vendedores de enorme reputação, com lugares na sociedade de destaque e de relevo, já são chamados para dar opiniões aqui e ali sobre aspectos críticos, e já há vendedores que são famosos e multimilionários a fazer vendas. Então, acho que hoje já se olha para a figura do vendedor, do comercial, com um respeito que há 30 anos, quando eu comecei a trabalhar, não era exatamente assim. Agora, o estigma está a desaparecer e eu acho que no futuro, cada vez mais as pessoas vão entender que se há tarefa que devia ser altamente valorizada, era a tarefa das vendas, porque não há trabalho para mais ninguém fazer até uma venda ser feita. Exatamente. Muito bem. Qual é a diferença entre um bom comercial e um super comercial? Eu escrevi um livro sobre isso, então era um livro inteiro. Era um livro inteiro, levava-nos aqui vários dias, mas tentar apostar aqui... um bocadinho do livro que é para as pessoas comprarem. Eu costumo dizer que um bom vendedor é um persuasor. O fulano consegue convencer alguém a fazer determinada coisa. Ele consegue convencer outra pessoa de que vai precisar daquele produto e de que talvez alivie uma determinada frustração na sua vida se o tiver, produto ou serviço. Eu acho que o super comercial, o super vendedor é alguém que vê mais longe, não é um persuasor, eu acho que é um influenciador. Eu acho que o super comercial é aquele que já deixou de precisar de ir atrás dos clientes e já deixou de precisar de fazer vendas isoladas e pontuais. Eu acho que o super comercial é aquele indivíduo que construiu uma reputação, dadas as suas competências técnicas, mas também a sua inabalável ética profissional, que faz com que os clientes o procurem em enormes quantidades e que lhe comprem já porque têm uma confiança absoluta naquilo que ele recomenda. O paradoxo de tudo isto, Jorge, é que para eu chegar a super vendedor, a influenciador, eu tenho que começar por ser persuasor. Ou seja, eu tenho que começar por caçar clientes e ir cliente a cliente, ligar, ouvir que não, até fazer as minhas primeiras vendas, servir bem aquelas pessoas, mostrar uma ética inabalável ao longo de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até que às tantas essa minha reputação que decorre das minhas competências técnicas e da minha ética faz com que eu já não precise procurar as pessoas, elas passam a procurar-me a mim, porque já só me compram a mim. Então, usando algumas palavras do próprio Paulo, eu de caçador viro pescador. Viro pescador, exatamente. E eu ponho-me a jeito e o peixe vem ter comigo. É exatamente isso que eu acho que é um super vendedor. Mas eu tenho que ter algo interessante para o peixe. Sempre. Eu tenho que ter sempre uma solução que a pessoa necessite. Eu tenho que ter sempre uma solução que alivie uma determinada frustração. Eu costumo dizer, e aprendi isto também com um dos meus grandes mentores, um senhor chamado Kit Cunningham, um americano do Texas, que é o pai rico do Robert Kiyosaki, exatamente, que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, é verdade, em que ele me dizia, ele uma vez desenhou-me um risco num guardanapo e disse: Paulo, todos nós temos a situação em que nós estamos. E depois desenhou outro risco no guardanapo e disse: e todos nós temos a situação em que nós gostávamos de estar. Quando nós descobrimos a diferença entre a situação em que o cliente está e aquela que ele gostava de estar, e
temos a solução para preencher essa diferença, esse vazio, nós fazemos uma venda. E fazemos uma venda que o cliente precisa e que lhe traz uma situação de vida melhor do que aquela que ele tinha antes. Quando eu faço isto pela mesma pessoa 2 ou 3 vezes, eu crio uma relação de confiança e até de amizade com essa pessoa, que faz com que ela privilegie comprar-me a mim mais do que qualquer outra pessoa. E então aí o segredo onde é que está? Está em ser capaz de, através das minhas competências técnicas, encontrar essa diferença e de eu dar sempre à pessoa a melhor solução possível para o caso dela, com uma ética inabalável, em que eu não esteja a empurrar uma coisa que a pessoa não precise, mas sim a descobrir de que forma é que aquele produto ou serviço vai melhorar as condições de vida daquela pessoa. Que valor estamos a criar para as Exatamente. pessoas. Então é fazer a venda através do serviço que eu vou prestar e não através do serviço que me vai prestar a mim. Eu acho que esse é o maior problema dos vendedores. É que muitas vezes estão mais preocupados com aquilo que a comissão lhes vai, ou que a venda lhes vai trazer a eles próprios, do que estar preocupados em que problema é que eu vou resolver àquela pessoa. E essa é a diferença entre o bom vendedor e o super vendedor. É que o super vendedor encontra uma forma de servir os outros e o bom vendedor ainda encontra uma forma de servir a ele. Eu acho que ninguém dá o salto para super vendedor, para super comercial, sem passar a ser um influenciador com uma ética absolutamente absoluta, que tem o serviço aos outros como o seu principal objetivo. Estão a criar valor que para criam outros. valor para terceiros. Então, o caminho da riqueza e da grandeza e do sucesso passa sempre por encontrarmos uma forma de servir as outras pessoas, não de nos servirmos a nós. Porque enquanto nós pensamos essencialmente em nos servirmos a nós, a riqueza e o sucesso e a grandeza e o reconhecimento nunca passarão para o tal nível do super vendedor. Não perguntes o que a tua empresa pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer pela tua empresa. Não perguntes o que um cliente pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer pelo teu cliente. E quando nós invertemos a pergunta, Jorge, eu acredito que nós demos o primeiro passo para chegarmos a super vendedores, que é eu deixar de pensar no meu benefício e passar a perceber que o meu benefício vem do benefício que eu levo aos outros e das pessoas que eu consigo servir, daquilo que eu consigo fazer pelos outros. Se eu puder ajudar um número suficiente de pessoas a obterem aquilo que querem, eu posso ter tudo o que quiser. Exatamente. Ou seja, eu conseguir coisas para mim passa por eu ajudar o maior número de pessoas possível a atingir aquilo que elas querem. Estamos a falar de venda, Jorge, em todas estas coisas. Eu encontrar uma forma de levar uma vida melhor aos outros. Vender é isso. É encontrar uma forma de aliviar todas as frustrações que existam, podem ser apenas emocionais, que existam na vida das outras pessoas. Encontrar uma solução para isso. A quantas mais pessoas eu conseguir servir aliviando uma frustração, mais vendas eu faço. Totalmente de acordo. Nós temos uma frase que nós dizemos, ninguém gosta de ser vendido, mas todos nós gostamos de comprar. Isso. Okay? E acho que a mentalidade... Jeff Gitomer, salvo erro, não? Livro vermelho das vendas. Pode ser. Eu acho que é a origem disso. Não? E então a maioria das pessoas procuram alimentar o seu ego. Isso. E eu é que vendi, eu é que sou bom vendedor, eu é que sei fazer as coisas e não estamos sempre preocupados com o valor que estamos a añadir àquela pessoa. Porque também, se a pessoa não compra a segunda vez, não é cliente. Só compra se confia em ti, confia naquilo que estás a fazer e ao final do dia é nessa pessoa que as pessoas estão a comprar. E depois o produto está a trazer valor, voltam a pedir mais, não é? E às vezes é preciso saber abrir mão de uma venda para ganhar 10 vendas lá na frente. E é aí que entra a tal parte da ética inabalável. Muitas vezes eu tenho que ter não é muitas vezes, mas às vezes eu tenho que ter a coragem de perceber que talvez a solução que eu tenha não seja a melhor para o cliente. É na altura que eu lhe digo, hoje eu não tenho a melhor solução para si, que eu conquisto a confiança dele para sempre. Excelente. Voltando outra vez para o empreendedorismo, muitas pessoas, quando a gente faz uma entrevista, 90% das pessoas respondem à pergunta que eu gosto de fazer é quanto é que quer ganhar? E a maioria das pessoas dizem pelo menos o que eu ganhava antes, não é? E eu sempre respondo, mas o que ganhava antes serve para teres a casinha que queres, não falte nada aos teus filhos e etc. E as pessoas não entendem que a primeira área de empreendedorismo é a sua própria família. Quando eu pergunto a uma pessoa quanto é que ganhas por mês, eu ganho 1000 euros. Eu sempre digo, não, isso é mentira. Isso é o que tu faturas. Porque se a gente pergunta a uma empresa quanto é que a tua empresa ganhou, a gente faz a conta o que é que faturou
menos os custos. Sobrou, pagámos os impostos, é o que eu tenho, o que sobrou foi o que eu ganhei. Mas as pessoas não têm essa mentalidade na sua casa própria. Eles estão a dirigir-se a uma empresa, não é? Como é que podemos passar essa mensagem que eles já são empreendedores e se calhar não estão a fazer a melhor para os seus empregados, que é a sua família ou a sua vida, não é? E eu se calhar ia começar mais uma vez pelo início da pergunta, porque tem um aspecto que eu acho que é muito importante. E mais uma vez, essa mentalidade de pelo menos o que eu ganhava antes. Então, enquanto é que ganhava antes? 1.000 euros. Então quer dizer que eu estou-me a posicionar para 1.000 euros. É um princípio básico do funcionamento da sopa quântica deste universo. Mas é a mesma coisa. Se eu era arquiteto, ganhava 1.500 ou ganhava 3.000, sempre diziam o mesmo. Exatamente. É que, aliás, é um princípio bíblico também. Pede e ser-te-á dado. Nós nunca temos os nossos ganhos a ultrapassar as nossas expectativas. Então, se eu estabeleço as expectativas baixas, eu nunca posso ter mais do que esse baixo resultado. É um princípio bíblico e é um princípio quântico, porque a nível quântico, dentro do átomo, o observador influencia o fenómeno e as coisas acontecem na medida em que nós procuramos por elas. Então, se eu espero 1.000, eu nunca vou ter 1.200. Esta é a primeira coisa que as pessoas têm que ter noção. E depois o que aparece é um alibi para explicar porque é que eu não preciso mais de 1.000. Depois há aqui outro aspecto que é crítico e que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando eu digo que quero ganhar 1.000 ou 1.200, o que eu estou a fazer é a pedir a média do que ganham as 5 pessoas que me são mais próximas. Porque nós vivemos com uma quase imposição do nosso ambiente mais próximo às nossas condições de vida, porque nós aprendemos por observação, imitação, repetição. Então, nós acabamos por querer levar o mesmo nível de vida das pessoas que nos são mais próximas. Isto está estatisticamente medido, o nosso nível de vida é a média das 5 pessoas que nos são mais próximas. E se eu venho aqui, Jorge, e venho a pedir 1.000 euros, e o Jorge disse, mas isso é pouco, tu aqui podes ganhar 5.000 fácil. Eu digo, não, já me estão aqui a querer enrolar com qualquer coisa, porque 5.000 não é possível para mim, porque o meu primo, o meu irmão e o meu melhor amigo só ganham 1.000. Então, eu já não acredito, acho que a esmola é demais. Não, isso há aí qualquer coisa estranha para eu ganhar 5.000, ou ele diz que eu vou ganhar 5.000, mas talvez não seja bem assim. Na verdade é que é bem assim, 5.000 talvez seja curto, talvez 10.000, 15.000, 20.000, porque em vendas eu posso ganhar quanto eu quiser, seja em que área eu trabalhar. Eu só tenho que entender que vou ter aquilo que eu pedir e aquilo para que eu me posicionar. Então eu só tenho que ver quem é que está a fazer 20.000 ou 25 ou 30.000 e começar a fazer o mesmo que eles fazem. Se eu fizer tudo como eles fazem, eu vou ter os mesmos resultados, porque isto, mais uma vez, é um princípio de causa e efeito, que é o princípio de ferro do universo. Se eu fizer o mesmo que as pessoas de sucesso fazem, eu vou ter o mesmo sucesso que elas têm. Existe algum medo, hoje, na mente do Paulo? Claro. Eu acho que existe na cabeça de todos nós é que às vezes tentamos ignorá-los. Mas os medos básicos estão cá todos nós temos medo em determinada altura de não ser suficientemente bons, todos nós temos medo em determinada altura de que as coisas não nos corram bem. Aliás, nós cada vez que estamos preocupados com o futuro, a verdade é que estamos com medo, porque o futuro não existe, o futuro é só uma ideia. A única coisa que existe é o presente. O passado é uma ideia, já não está a acontecer, e o futuro é uma ideia também. Então eu vivo em ansiedade quando estou no passado e vivo com medo quando estou no futuro. Eu, por exemplo, agora estou a iniciar 3 projetos novos no Brasil, 3 empresas que estou a estabelecer lá. Se eu não tivesse medo era porque eu tomava drogas muito fortes. Porque, obviamente, qualquer empreendedor sabe que quando vai dar um passo grande, um passo maior do que aqueles que deu até agora, há um friozinho na barriga. Agora, também é esse friozinho na barriga que me faz sentir que estou vivo. Exato. É esse friozinho na barriga que me faz sentir que a vida tem textura e que vale a pena. Só espero é que o Paulo não se esqueça de Portugal, agora com todo o seu tempo ali no Brasil. Não? Ainda bem, espero bem que não, e vamos fazer com que o Paulo esteja cá. Mas eu gostava também, se calhar, puxar um bocadinho as orelhas aos portugueses de uma forma interessante. Eu fiz o curso de Academia de Vendas do Paulo e paguei 120 euros mais IVA. Por 6 semanas de estar a levar com o Paulo Viena 3 vídeos por semana. E a informação que eu lá vi... Com os trabalhos de casa dá uma experiência diária. Com os trabalhos de casa e etc. Dá uma experiência diária. Que eu vi, é muito barato o que o Paulo está a oferecer. Porquê é que os portugueses gastam tanto dinheiro
em tantas coisas, porque é que em Portugal não se valoriza essa situação e valorizamos o tabaco, as revistas de cor-de-rosa ou outras coisas que gastam dinheiro e não em tentar valorizar e educar-nos para essa situação? É uma boa questão. Eu acho que nós ainda não temos na nossa cultura bem entendido e bem enraizado quanto a formação nos pode trazer. Já nos Estados Unidos não é assim, e o Brasil aí bebeu muito da cultura americana. O brasileiro entende quanto tira de valor da formação. Uma venda paga com grande vantagem um curso que custou 150 euros. E as pessoas às vezes não fazem esta conta. Eu faço cursos todos os anos no exterior, alguns deles me custam 5, 10, 15 mil euros e nunca me arrependi de nenhum curso. Mesmo financeiramente eu sei que tive payback. Eu ganhei dinheiro com todos esses cursos que fiz, porque aquilo que eu aprendi depois de aplicado me traz muito mais dinheiro. E eu acho que isso em Portugal ainda não é claro para muita gente. A pessoa pensa no custo imediato, não pensa no benefício que vai ter mais à frente. No valor que vai ser criado, não é? É a mesma coisa que eu pensar, que eu não entender que para colher preciso ter semeado antes. Então as pessoas esperam ter uma colheita daquilo que não semearam. E às vezes é preciso perceber que o mundo não funciona assim. Eu não posso colher o que não semeei. Gostava agora de fazer umas perguntas rápidas, ok? A resposta não tem que ser rápida, mas umas perguntas rápidas. O Paulo tem alguma rotina que faz habitualmente de manhã que lhe ajuda a manter essa disciplina de lograr os seus objetivos? Sim, eu tenho várias disciplinas que me ajudam muito. Eu todos os dias estudo o Tao Te Ching de Lao Tzu de manhã. Então, todos os dias, assim que acordo, a primeira coisa que faço é ler um verso do Tao e a interpretação de algum especialista sobre esse verso. E faço isto há bastante tempo. Ótimo. Quando chego ao fim, são 81 versos, volto ao primeiro verso. Então, esta é a primeira coisa que eu faço nos primeiros 30 minutos. Depois, normalmente, vou correr ou fazer algum tipo de desporto. Spinning também? Faço, sim. Mas correr tenho corrido todos os dias, até porque me faz bem, é agradável, junto ao mar, é muito agradável. Então tenho rotinas desportivas diárias, tenho rotinas alimentares diárias. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é de comer, mas guardo os meus prazeres de mesa para o fim de semana. O Paulo com 25 anos, o que é que lhe diria para fazer diferente? Ei, pá, gostava de ir ter essa conversa com esse senhor. Porque há muitos Paulos com 25 anos que estão a ouvir esta conversa. Jorge, a primeira coisa é que eu costumo dizer que não me arrependo de nenhuma das escolhas que fiz na minha vida. E digo em consciência. Porque se eu sei as coisas que sei hoje, foi porque cometi muitos dos erros que eu cometi. Não com 25 anos, mas provavelmente com 18, eu gostava de ter uma conversa comigo próprio. Havia uma coisa que eu teria feito totalmente diferente. Eu teria de fazer a minha formação superior nos Estados Unidos. Que foi uma opção que eu, na altura, nem tive consciência que poderia ter tomado, mas era a grande mudança que eu tinha feito na minha vida, era seguramente essa. Muito bem. E falando de livros, ok, tem algum livro específico que gosta de oferecer? Há alguns livros que eu ofereço. Um dos livros que eu ofereço muitas vezes, e tenho sempre uma coleção no meu escritório, é Pense e Fique Rico, Napoleon Hill. Esse é um dos livros que eu recomendo vivamente a praticamente toda a gente. Outro dos livros que eu recomendo vivamente é Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, Dale Carnegie. Estamos a falar de livros com quase 100 anos, quer um, quer outro, não é? Portanto, é sabedoria secular. Hoje, com um refinamento até espiritual mais elevado na minha vida, gosto muito de oferecer livros de um senhor chamado Wayne Dyer, um senhor que faleceu também há 2 anos, que era considerado aí um dos maiores gurus da espiritualidade. É claramente uma das pessoas que eu mais estudo nos dias de hoje. Eckhart Tolle é também uma das grandes referências, o homem do poder do agora. Cada vez que eu tenho amigos que passam por uma altura difícil na vida deles, eu ofereço o poder do agora, porque quando nós estamos em sofrimento é porque não estamos no agora. Exato. Estamos no passado a pensar naquilo que aconteceu e estamos com medo no futuro. Então, quando nós nos centramos no agora, está sempre tudo bem. Então há várias referências. Depende de quem eu quero oferecer, da fase da vida que essa pessoa está a passar. Eu acho que há sempre um livro para deixar a essa pessoa. E se lhe pudéssemos dar a oportunidade de colocar um cartaz publicitário, qualquer parte do mundo, o que é que diria e onde é que o colocaria? Qualquer coisa que eu colocasse seria aqui em Portugal. Acho que há um legado. Eu não colocaria um cartaz. Eu gostaria de oferecer uma estátua ao meu país.
Da mesma maneira que os franceses ofereceram a Estátua da Liberdade aos franceses, eu gostava de oferecer a Estátua da Responsabilidade aos portugueses. O que é importante, um conselho que não vai deixar de acontecer, uma ideia para os seus filhos, que eles têm que saber do Paulo? Eu quero-lhes deixar várias ideias, mas acima de tudo quero-lhes deixar valores. Eu penso muito, e deixar-lhes valores é pelo exemplo, não por aquilo que eu lhes digo, porque é fácil nós termos um discurso oco, um discurso de alguma forma hipócrita, e então eu acho que eu tenho que lhes mostrar muito mais por aquilo que eu faço do que por aquilo que eu lhes digo. E eu penso muito nisso, Jorge, eu penso muito, é inevitável que um dia alguém interrompa um dos meus filhos na rua para lhes falar de mim. É inevitável que um dia alguém interrompa um dos meus netos na rua para lhe falar de mim. E eu gosto muito de pensar, se algum dia alguém tiver que falar de mim aos meus filhos e aos meus netos, o que é que essa pessoa vai dizer? Porque isso vai depender daquilo que eu faço na vida dos outros. Então isso é a principal coisa que me move na vida. É que quando alguém um dia fizer isso, porque vai acontecer, é inevitável, que as pessoas tenham coisas boas para dizer. Eu gostava que os meus filhos um dia tivessem a noção de que o pai acrescentou qualquer coisa na vida de alguém. De que a vida de alguém talvez possa ter ficado melhor por eu ter passado na vida dessas pessoas. E essa é a principal razão pela qual eu faço aquilo que faço. Eu costumo dizer que, felizmente, na minha vida hoje, o dinheiro já não é a coisa mais importante. Eu não precisaria trabalhar mais se eu não quisesse trabalhar mais. A principal razão para eu fazer aquilo que faço é porque eu sinto que posso eventualmente deixar um contributo positivo na vida dos outros. É por isso que eu venho aqui fazer uma entrevista como essa, é por isso que eu dou palestras, é por isso que eu escrevo livros, porque talvez algumas das minhas ideias possam, como uma semente, servir na vida de outras pessoas. Então, se os meus filhos também puderem ser o tipo de pessoas que de alguma forma possam contribuir para que a vida dos outros sejam melhores, eu ficaria bastante contente. Porque, mais uma vez, eu acredito que a fórmula do sucesso passa por criar valor na vida dos outros, encontrar uma forma de os servir. Onde é que nós podemos vir a conhecer o Paulo e o seu trabalho? Como é que podemos conhecer melhor os seus seminários, os seus livros e etc.? Onde é que podemos entrar em contato com o Paulo? Eu acho que isso é relativamente fácil, porque uma das nossas maiores preocupações é gerar o máximo valor gratuito e disseminá-lo pelas redes sociais. Ótimo. Então, desde do meu website, paulodavilhena.com, onde nós produzimos diariamente conteúdos e disponibilizamos sem nenhum tipo de encargo para as pessoas, ao canal do YouTube, página do Facebook, página do Instagram, portanto, em praticamente todas as redes sociais, Paulo da Vilhena, as pessoas podem me ir encontrando, e depois, a partir daí, os nossos seminários estão a ser publicados, os nossos cursos, quer os cursos online, que temos uma série de cursos online, quer uma série de cursos presenciais, quer as empresas depois desejam contratar-nos, quer para as colaborações nos programas de aceleração de resultados, quer para palestras, workshops, etc., que nós fazemos aí em todas as empresas. É muito fácil, procurando Paulo de Vilhena até no Google, ir encontrando. O único detalhe é que há um ator brasileiro, um galã de novelas com o mesmo nome, e pode aparecer muita coisa sobre ele também. Mas não é nada difícil encontrar-me e encontrar a nossa empresa aí nas redes sociais. Ótimo. E os livros do Paulo estão disponíveis em qualquer livraria em Portugal? Estão. Quando não estão é porque estão esgotados, o que felizmente acontece com muita frequência. Eu estou neste momento a lançar já o meu 7º livro, portanto são já bastantes, e normalmente aí nas maiores livrarias estão sempre disponíveis. Houve muitas coisas aqui super interessantes. Espero que no futuro tenhamos uma oportunidade de fazer uma segunda entrevista, porque eu acho que deixámos muitas coisas em cima da mesa. Nestas entrevistas fica sempre muita coisa por dizer. Fica muita coisa e agradeço desde já a sua disponibilidade imediata de estar aqui connosco. E no futuro eu gostaria de alguma forma ou outra, se calhar, fazemos uns guinho ténis. Vamos a isso. Assim que eu recupero da minha lesão no ombro, estarei pronto. Eu jogo mais o squash, mas não sei. Vamos para o pádel, que é um terreno neutro. É o ténis do velhote, não é? É. Hoje em dia já há muita gente, muito jovem, a jogar muito bem pádel. Mas é um ténis muito divertido. Paulo, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado eu. Foi um prazer. Tudo bom, tá bom? Obrigado.